Dando sequência àquela série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB, eleição esta que ocorrerá no próximo dia 26 de novembro, nós estamos hoje aqui tendo o privilégio de receber um dos candidatos, que é o Dr. Paulo Roque, advogado militante, pessoa que se propõe também, né, a abrilhantar este debate, este embate eleitoral, né, em prol da nossa classe dos advogados. E aí, doutor Paulo, além de lhe dar as boas-vindas, eu queria já começar lhe perguntando que história é essa de OAB custo zero, que campanha custo zero é essa? Inicialmente, doutor Ribeiro, eu quero agradecer o espaço, a oportunidade que o senhor está nos disponibilizando de falar no seu programa. Isso é muito importante para que, nesse momento, os advogados tenham conhecimento das nossas ideias, das nossas propostas. A ideia da OAB custo zero, muito mais com a questão econômica, muito mais com a questão matemática, é uma questão de princípio ético, do valor. Não é uma questão do dinheiro em si, é do valor. Nós vamos fazer nossa campanha sem um único panfleto, sem um único folder, sem uma única festa, sem uma única feijoada, sem um único banner. Mas por que isso? Criou-se o conceito nas eleições recentes da OAB, e justiça seja feita a essas chapas atuais que estão concorrendo. Essas chapas já não participavam das outras eleições e já havia essa ideia dessa disputa com forte poderio econômico, é que criou esse conceito de que para se eleger presidente da OAB precisa colocar a mão no bolso e gastar muito. Nós resolvemos perguntar por quê? Para quê? O presidente da OAB eleito, ele não recebe um centavo de remuneração, como os demais 90 conselheiros, os outros 90 membros da chapa. Então, veja, se nós condenamos o excesso de gastos nas eleições gerais, a OAB perde legitimidade para criticar esses gastos quando nós, dentro de casa, fazemos praticamente a mesma coisa. As eleições passam. Como divulgar as ideias sem pagar um panfleto, um folder, alguma coisa assim? Como estamos fazendo? Através das mídias sociais. Nosso blog já teve 8 mil acessos. Quer dizer, a utilização da internet para a divulgação. Nosso blog já teve 8 mil acessos. Nosso Facebook, ele está congestionado de tantos acessos. E ali todas as nossas propostas são debatidas, nossos apoiadores, os simpatizantes do movimento estão a todo momento colocando novas ideias, trazendo novas pessoas. E o fato é que quando a gente chega nos lugares hoje, as pessoas já sabem que nós existimos, já sabem das nossas propostas. Falam assim, vocês é que estão propondo aí eleição direta para o 5º Constitucional. Vocês é que estão propondo uma revolução no trabalho da Comissão de Prerrogativa. Mas era a pergunta que eu já ia lhe fazer, na verdade, né? Que você pudesse enumerar 3 propostas, né, principais para que a gente pudesse apresentar isso aos nossos colegas advogados. A primeira proposta, eleição direta para o 5º Constitucional. Não faz mais sentido que o advogado fique distante desse processo. Ouvir todos os advogados. Ouvir todos os advogados e todos os advogados votarem para saber quem que ele quer que seja o representante dele. Não representante no sentido corporativo. Claro. Porque quando ele chega no tribunal, ele passa a ser um juiz, vai julgar com independência, com imparcialidade. Mas se ele qual é o sentido do 5º Constitucional? Como tem o 5º do Ministério Público, tem o 5º da Advocacia. São os 3 principais atores da justiça. Temos a questão do 5º Constitucional. Você falou do honorário de sucumbência. Honorário de sucumbência. O que é que nós vamos fazer? Toda vez o honorário de sucumbência baixo, que tem sido fixado, infelizmente, pelos tribunais, tem retirado do mercado, sobretudo os jovens advogados, e que vão procurar os cursinhos para concurso. Por quê? Ele tem uma causa de 2 milhões. Ele faz as contas seguintes, essa causa pode demorar 10 anos, mas no final eu posso ter no mínimo aí 200 mil de honorário. Aí chega o juiz, na hora de fixar a sentença, fixa em 2 mil, 3, 4, 5 mil reais. O que o judiciário está sinalizando para ele? Olha, o risco seu é muito elevado e você não tem a atratividade econômica que você imagina que você tenha. A OAB vai recorrer como terceira interessada todas as vezes que ficar comprovada a fixação aviltante de honorário de sucumbência. E ela vai colocar sua cara do lado do advogado. Ela não está fazendo nenhum favor. Ela vai realmente fazer a parceria. A parceria ela não está fazendo nenhum favor, ela vai cumprir seu papel institucional. Outra questão importante que ela vai fazer, a OAB. A OAB, na questão das prerrogativas.
Fala-se muito, desde que eu participei pela primeira vez numa eleição de OAB. Sempre um tema, né? Sempre um tema recorrente. O que é a prerrogativa? É a dignidade do exercício profissional. O advogado quer ser recebido pelo juiz. O juiz diz, não receba. O advogado está lá na secretaria simplesmente para ter acesso ao processo, o processo sumiu. Eles não lhe dão sequer uma certidão naquele momento que o processo sumiu. Aí ele fica, por exemplo, se acontece no feriado, então, às vésperas de um feriado, ele vai passar o feriado todo trabalhando para cumprir aquele prazo. E aí, o que acontece? Então, veja, a OAB tem que estar do lado desse advogado. E como a OAB estará do lado? A OAB estará do lado dele, com a eleição do presidente da Comissão de Prerrogativa, dando mais legitimidade à Comissão de Prerrogativas. E mais, com a criação de núcleos de defesa das prerrogativas nos principais fóruns e delegacias. Porque é ali que acontece o problema, ali que tem que estar a ordem para defender o advogado. Vai consumir dinheiro da ordem? Vai consumir dinheiro. Mas o dinheiro da ordem, da anuidade, é para quê? Não é para defender as prerrogativas? Exatamente para isso. Mas, Paulo, o nosso tempo é curto e eu ainda tenho um tema que eu acho que é picante. O que pensa a chapa que você encabeça sobre essa questão política fora da ordem? Ou seja, a ordem não é apenas uma representante dos advogados, não. Ela é também a que deve zelar pela ordem jurídica e o respeito, né, aos direitos. Veja, para criticar ou para elogiar, ela precisa de independência. A ordem vai ser independente, a ordem tem de ser apartidária. Nos recentes apagões do Distrito Federal, eu pergunto, a OAB deve ficar calada? A OAB deve ficar calada nessa onda crescente do sequestro relâmpago? Essas denúncias que aconteceram, veja, nós tivemos uma enxurrada de denúncias contra o governador Agnello, inclusive algumas gravíssimas, né? Qual seria a postura da ordem sob o seu comando? A ordem terá uma postura de independência. Sim. Quando o governo está doente, isso é muito sério. Então a ordem vai colocar o seu dedo sim, para alertar a sociedade para os desvios que estão acontecendo. Nesse caso, a ordem exigiria as investigações que a Câmara Legislativa sepultou? Foram feitos mais de 10 pedidos de investigação na Câmara Legislativa. Olha, a ordem não teria nenhum problema em impedir a continuidade dessas investigações. A ordem teria problema em impedir se a ordem fosse aliada ao governador. Agora, a ordem também não vai tolerar injustiças com A, B ou C, seja o governo do PT, do PSDB ou do Democratas. A ordem não é governo, não é oposição. A ordem é sociedade civil e ela vai falar. Perfeito. Bem, você é telespectador da TV Brasília, em especial o advogado do Distrito Federal, teve a oportunidade de ouvir um pouco, né, as propostas do Dr. Paulo Roque, né? E na próxima semana nós entrevistaremos o terceiro candidato, que é o Dr. Ibanez Rocha, né? E com isso o advogado se sente muito à vontade, muito mais à vontade, para poder escolher o grupo de pessoas que poderá dirigir a ordem no próximo triênio. Eu quero lhe agradecer muito, Paulo Roque, ter encontrado um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco e dizer que o programa está à sua disposição. E gostaria que em 30 segundos você pudesse encerrar esse nosso bloco aí fazendo a sua mensagem aos advogados. Sobretudo ao jovem advogado. Ele é que vai decidir essas eleições. São cerca de 8.000 jovens advogados até 7 anos de profissão que vão lá dar o seu voto. Que eles pensem muito que futuro que eles querem para a OAB. Porque eles precisam muito da OAB e a OAB precisa muito da força do jovem. Então, a OAB que nós queremos forte é para proteger, sobretudo, o jovem advogado. Muito obrigado. Daqui a um minutinho estamos de volta.